Bem-vindo ao nosso Papo Prudente. Eu sou o irmão Fábio Guedes, seja muito bem-vindo. Você está no canal Família Batista Prudente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo que nós fizemos a primeira parte no vídeo anterior e a respeito do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Essa leitura foi feita entre os dias 13 e 19 de janeiro e nós lemos aí então os capítulos 36 até o 50 de Gênesis e depois do capítulo 1 até o capítulo 11. Na primeira parte nós tratamos a respeito dos capítulos 36 ao 50 de Gênesis. Estivemos falando ali um pouco sobre a vida de José e até a morte dele. Hoje nós vamos fazer a segunda parte e vamos tratar aí dos 11 primeiros capítulos do livro de Êxodo. E nós vamos ver que estará surgindo aí um novo personagem como ponto central da história da vida do povo de Israel. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma consideração a respeito da leitura diária da Bíblia. Infelizmente, há algumas pessoas que consideram a leitura diária da Bíblia como um ato de religiosidade. Não é uma religiosidade, definitivamente. Muito pelo contrário. Ela é uma necessidade para todo aquele que quer crescer no conhecimento e na graça de Deus. Em falar a respeito de leitura, eu gostaria de compartilhar com você uma passagem bíblica que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 25, e diz assim: E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Só passar uma leve meditação aqui para nós. Deus também vê a condição do pecador. E para amenizar a situação do pecador, é que ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para salvar a todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Amém? Então fica aí para a sua meditação e vamos então para a nossa segunda parte desse desafio do plano de leitura anual da Bíblia. A segunda parte da nossa leitura, nós aí vemos que passaram aí alguns anos e surge então um faraó que não conhecia José. E ele viu que o povo hebreu havia crescido muito, havia se tornado muito poderoso e numeroso. Então o que ele resolve fazer? Ele resolve dar um freio nisso, né? Até porque ele ficou com receio dos hebreus numa possível guerra, dos hebreus se aliarem com outros povos para derrubar o Egito. Então ele pede para que as parteiras que vão lá ajudar lá as hebreias, né, a dar luz, para que elas, quando visse que fossem meninos, era para matar os meninos e manter somente as meninas vivas. Só que essas duas parteiras, por acaso são dois nomes até estranhos, né? Uma chamava-se Sifra e a outra Puá. Elas desobedecem a ordem do faraó. E o faraó, então o que está acontecendo? Tem um monte de meninos espalhados para todo lado, então manda chamar as duas. Então o que se passa? Não, elas vão explicar. É que as hebreias são muito fortes, são muito vivas e tal. Então quando a gente chega, elas já deram a luz. Então não tinha mais o que fazer. Então ele dá uma nova ordem ao seu exército, aos seus soldados, para que todos os meninos que eles encontrassem era para que fossem jogados no rio Nilo. Nessa altura surge o nosso novo personagem que vai passar aí a ser o ponto central da nossa leitura durante algum tempo. Esse personagem é nada mais nada menos do que Moisés. Moisés, ele recebe esse nome Moisés porque o significado é tirado das águas. O que aconteceu? Aconteceu que enquanto a sua mãe pôde segurar, né, controlar ali ela esconder, ela fez o que pôde, né, para isso. Mas ela e Miriam
tramaram ali uma situação, porque sabia que a princesa, a filha de Faraó, ia sempre se banhar lá num determinado lugar, lá do rio. Então fizeram ali uma cesta, né, de junco, e colocaram Moisés ali dentro, colocaram no rio, perto onde a princesa estaria. E a princesa viu ali o bebê chorando, aquela coisa toda, e quando viu, era um bebê e aquela coisa, era um menino, não sei o que, deu o nome de Moisés, ele é um dos filhos dos hebreus e tal. Miriam ali atenta, então, você quer ajuda? Você quer que eu busque alguém que possa servir de ama para ele e tal? Quero sim, então, mandou justamente para a sua própria mãe. E lá Moisés foi criado e foi, vamos dizer assim, educado em toda a lei de Deus, que diz respeito ao conhecimento de Deus, né? Até então não temos aí a lei em si, que nós vamos ver mais para frente, chamado de lei mosaica, mas nós temos aí toda a história do povo, as promessas de Deus para Abraão e essas coisas todas. Então Moisés cresce conhecendo a sua real origem e também as promessas que Deus havia feito para o povo de Israel. Logo em seguida, quando ele já está mais velho, né, ele segue para o palácio do faraó e lá ele recebe toda a instrução egípcia. E o Egito, na época, tinha uma das melhores escolas do mundo, né? Matemática, física e arquitetura, então a gente não precisa nem falar, né? E Moisés cresce e é preparado ali para ser como se fosse um egípcio. No entanto, ele não esquece as suas origens. E numa determinada ocasião ele está andando e vê lá um egípcio maltratando um hebreu. E ele vai querer separar aquelas coisas todas, mas ele acaba por matando o egípcio. E esconde lá o egípcio lá e tal. No outro dia, ele vê dois hebreus discutindo e brigando. E ele vai chamar a atenção dos dois. Então, vocês estão aí discutindo, e um vira para Moisés e fala, então, você vai querer fazer com a gente o mesmo que fez lá com o egípcio? Aí ele ficou todo assustado com aquela situação e tal. Ele falou, nossa, outras pessoas estão sabendo do que eu fiz. Então ele resolve fugir da terra do Egito. E Faraó acaba por descobrir essa situação toda. Porque onde é que está Moisés? Fugiu. Fugiu por quê? Porque ele matou um egípcio. Não pode ser. E tal, e essas coisas todas. E fugiu, ninguém tinha notícia, ninguém sabia para onde Moisés foi. Então, ele chega a uma terra chamada Midian. E lá em Midian, ele casa-se com uma moça chamada Zípora. E o seu primeiro filho é Gerson. E ele passa ali, então, a cuidar do rebanho de seu sogro, Jetro. Muito bem. Numa determinada ocasião, ele ali cuidando do rebanho do sogro, né? Ele vê uma situação, algo inusitado tá acontecendo ali no meio. Ele vê ali uma sarça, né? Uma pequena árvore pegando fogo. Só que o mais interessante de tudo é que a árvore não se consumia, ela pegava fogo continuamente e o fogo não destruía aquela árvore. Então Deus chama Moisés por meio, Deus usa aquela visão toda para chamar a atenção de Moisés e chama Moisés e fala, Moisés, eu quero que você vá até ao Egito e você vai falar com o povo hebreu e que eu vou libertar eles das garras dos egípcios. E eu quero que você vá até Faraó e diga para Faraó que eu quero que ele liberte o meu povo. No entanto, olha só que coisa interessante. Moisés, ele dá uma desculpa. A desculpa dele é que ele não sabia falar, que ele era meio durão para falar e não tinha jeito para conversar com as pessoas e tal. A ponto de Deus ficar irritado com a situação dele, porque ele está empurrando com a barriga. Não, eu não, mas por quê? Porque ele tinha medo de voltar para o Egito e ser preso, ser morto por causa daquela situação antiga, de quando ele matou aquele egípcio. Só que Deus deixa bem claro, olha, pode voltar para o Egito, aquele faraó que queria buscar você já não existe mais, já morreu, tá? É outro faraó que tem lá.
E é assim, estou mandando Arão, seu irmão, para andar junto com você. Você vai ser como se fosse um Deus e Arão vai ser como se fosse um profeta. Então Deus dá poder para Moisés mostrar, né, ou provar aí alguns sinais para os próprios hebreus e também para o faraó, de que realmente ele estava falando a verdade e que realmente ele estava sendo um enviado de Deus. Um dos sinais é que o seu cajado se transformaria em cobra. E o outro é que a sua mão, quando ele colocasse dentro da roupa e tirava, estaria com lepra. E colocava de novo e voltaria ao normal. E exatamente isso ele fez diante dos seus compatriotas, os hebreus, e também diante do faraó. No entanto, Deus deixou muito bem claro para Moisés de que iria endurecer o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo sair. Então, o coração do Faraó é endurecido, Moisés vai falar com Faraó por diversas vezes e assim Faraó não deixa ir. Então, depois que Moisés e Arão se encontram com Faraó e pedem a saída do povo de Israel lá do Egito para voltar para a terra de Canaã, Faraó ele acusa os hebreus de estarem ociosos. Então o que ele faz? Ele tira o fornecimento, ele corta o fornecimento da palha que era usada na fabricação dos tijolos e exige a mesma quantidade de tijolos que os hebreus fabricavam para as obras lá do faraó, que essas coisas todas. Então o povo passa a ser afligido mais ainda, porque a cobrança é maior. Olha, vocês não estão produzindo a mesma quantidade de antes. O povo chega até a reclamar: poxa, peraí, vocês tiraram a palha da gente, ainda quer que a gente fabrique a mesma quantidade de tijolos? E então o povo começa a sofrer com isso, começa a ficar aí nessa aflição em relação às cargas que o faraó vai colocando. Por quê? Porque Deus havia dito para Moisés que endureceu o coração do faraó para não deixar o povo ir embora, para não deixar o povo de Israel sair lá do Egito e deixar os egípcios. É claro, como eu disse, com medo do povo hebreu se juntar com outros povos e se virarem contra o Egito. Então Deus, através de Moisés, diz para Faraó que haveriam sinais que iriam ocorrer ali na terra do Egito. E eu separei umas coisas aqui para vocês poderem ver, vocês vão ver que interessante. Então Moisés chega e faz o primeiro sinal. O primeiro sinal foi qual? O primeiro sinal é que ele transforma toda a água do Egito em sangue, né? Então o rio Nilo, imagina a imensidão que é aquele rio e todas as nascentes e tudo que tinha de água ali no Egito foi transformado em sangue. Depois disso, com aquela coisa toda do sangue, Faraó, isso não é nada, os meus encantadores fazem o mesmo, e coisa e mais, coisa e tal. Então Deus manda a praga das rãs. Rapaz, tinha sapo para todo lado. Foi uma sapaiada ali naquele Egito que era coisa incrível. Tinha até grupo de sapo pelas esquinas fazendo reunião, aquelas coisas todas. Vamos invadir aquela casa, então ele ia lá, invadia. Olha, então você ia dormir, tinha um sapo do lado, uma rã do outro. Era uma coisa mesmo ridícula mesmo. Então você imagina como é que ficou a situação daquele povo do Egito. Passado isso aí, né, o faraó já estava louco já, né? Primeiro já é água e sangue, eu não consigo tomar banho, não consigo beber, não consigo fazer nada. Agora é essa sapaiada aí, toda esparramada no Egito. Então, o que aconteceu? Ele vira para Moisés e fala assim: olha, tira esse sapo daqui que eu vou deixar vocês sair. Aí Moisés deixa, vai lá, faz a oração e Deus acaba aí por tirando aqueles sapos, mas aqueles sapos, na verdade, não foram embora. Eles simplesmente morreram. Rapaz, imagine o mau cheiro que virou aquele Egito. Deve ter sido o país mais fedido do mundo que você possa imaginar. Foi o Egito naquela situação. Depois disso, vemos que Deus manda uma outra praga, a terceira praga, piolho. Rapaz,
Quem aqui já teve piolho? Você já teve piolho? Eu já tive piolho quando era criança. Minha mãe usava aqueles pente finos, rapaz, para arrancar aqueles negócios, era o tec, para matar aqueles piolhos. Rapaz, todo mundo virou uns pionhentos na terra do Egito. Não tinha um pionhento que se livrava dos piolhos. Era tudo pionhento ali. Imagina. Então, todos acabaram por rapar a cabeça, né? Como era quando era criança, né? O melhor remédio era rapar a cabeça. E a mesma situação. O faraó manda chamar Moisés, e Moisés vai lá e faz a oração, e eles são livres dos piolhos. Mas, como Deus disse, iria endurecer o coração do faraó. Então o faraó, mesmo assim, viu que sumiu os piolhos, beleza, já vai crescer cabelo de novo, a gente tá livre, acabou. Não, Deus vai lá e manda outra praga, a praga das moscas. Rapaz, você já imaginou, você tá tomando uma sopinha ali no friozinho, gostoso, de repente uma sopa, você tá de brincadeira. Ou você vai comer um pão, vai comer alguma coisa e vem uma mosca. Se uma mosca já incomoda, imagine uma praga de mosca. Foi o que aconteceu no Egito, meu amigo. Foi invadido por moscas. E, mais uma vez, Faraó pede para Moisés, manda isso aqui embora, pelo amor de Deus, não sei o que, eu não aguento mais tanta mosca. E os encantadores de Faraó não conseguiam fazer nada contra. Não conseguia fazer nada. Depois disso, Deus manda outra praga. Mandou uma peste nos animais. Então, a quinta praga. Todos os animais do Egito vieram a ficar doentes, muitos morreram e essas coisas todas. Agora, aqui na quinta praga, só aqui nessa parte dos animais, você já imaginou como é que estava a situação no Egito, que era o país mais poderoso do mundo então? A crise começou a estar, uma crise econômica, uma crise política. Por quê? Você imagina o povo do Egito pressionando o faraó por um lado, porque estava acontecendo aquelas coisas e o faraó não tomava uma diretriz, não tinha uma decisão quanto a essas coisas que estavam acontecendo. E, segundo, a economia do país, né? Um rio daquele tamanho, né? com todo o benefício que aquele rio dava para o Egito, então você imagina ali a crise que gerou naquele país. Depois, Deus ainda manda a sexta praga. A sexta praga eram as úlceras. Então, todo mundo passou a aparecer ali com muitas doenças, aquelas coisas todas, aquelas úlceras, todo mundo doente, os animais doentes de novo, e Faraó já estava ficando louco já com isso. E Moisés falava, vai deixar sair meu povo, eu oro para Deus livrar vocês dessas úlceras. E Faraó, tá bom, vai lá, hora que a gente vai conversar. E no final das contas, Faraó tinha o coração endurecido mesmo por Deus, porque Deus queria atingir o seu objetivo. Deus tinha um objetivo e aquele objetivo seria atingido. Para isso, os sinais e o poder de Deus tinham que ser manifesto sobre aquela nação, sobre aquele governante, sobre aquele faraó do momento. Passado isso aí, Deus manda lá uma forte chuva, uma saraiva e fogo. A Bíblia diz que aquilo destruiu boa parte da plantação do Egito. Então você imagine aí, alguns animais até vieram a morrer, porque, olha só coisa interessante, né? Quando Moisés anuncia a sétima praga, houveram muitos egípcios que creram em Moisés. Olha, se Moisés falou que vai acontecer, até agora vieram 6 coisas que ele falou que vinha, e aconteceu, nessa sétima vai acontecer. Então houve muitos egípcios que esconderam seus animais, que foram se esconder em lugares seguros, essas coisas todas. Então quando veio a saraiva, a fogo, essas coisas todas, muitos sobreviveram, não aconteceram nada. Já outros que não estavam nem aí, rapaz, perderam o seu gado, perderam muitas coisas que tinham. Para ajudar ainda mais na questão dessa crise toda, Deus manda uma 8ª praga. Rapaz, essa praga veio para comer tudo mesmo que tinha no Egito. Foi a praga dos gafanhotos. Aí você imagina, né?
aqueles bichos tudo comendo, tudo que tinha sobrado de verde, então vinha, comia tudo, arrebentava com tudo. Rapaz, só sobrou os talinhos das árvores, essa foi a verdade, mais nada. O faraó já estava ficando já doente, né? Vamos dizer assim, já não estava aguentando mais ver os hebreus na frente dele. Moisés vai lá e fala assim, ó, você vai deixar o povo sair? Não, não vou deixar. Por quê? Porque Deus endureceu o coração do faraó e não deixou ir. Então, o que acontece? Deus manda a nona praga. A nona praga foi a escuridão. E olha só que coisa interessante, né? Já na oitava praga e na sétima e oitava praga, Deus já fez separação do povo hebreu do povo egípcio. Então o povo hebreu não teve problema nenhum. Pelo que nós vimos aqui na nossa leitura, o povo hebreu não teve problema nenhum com essas pragas, né? O que aconteceu? Não foi diferente na nona praga. Na nona praga foi a escuridão. Então você só via lá as pirâmides lá do Egito, né? Aqui no nosso desenho. Mas foi escuridão total. Era uma escuridão tão espessa que podia se apalpar a escuridão. Não havia luz nenhuma. Mas havia luz aonde? Havia luz lá onde estavam os hebreus, lá onde os hebreus moravam, em Gósen. Coisa interessante, hein? Mas Faraó, mesmo assim, não deixou ir o povo. Então, Deus vira para Moisés e fala assim, olha, é o seguinte, você vai virar para Faraó, vai falar para Faraó, olha, eu vou mandar uma 10ª praga, e se vocês não deixar o povo sair, vai morrer aí muita gente, porque eu vou matar os primogênitos, todos os primogênitos, desde os animais até os homens, todos que são primogênitos vão morrer. E ele vira para Faraó, o Faraó tem o seu coração endurecido e não deixa ir. Então nós temos aí a promessa aí da 10ª praga feita a Faraó por parte de Moisés. Muito bem, o que nós vemos aqui, o que nós aprendemos um pouco a respeito de Deus nessa leitura nossa aí que nós fizemos desses 26 capítulos? Nós vemos aqui 3 pontos importantíssimos, mesmo importantíssimos, né? Primeiro ponto, a imutabilidade de Deus em seus decretos. Então nós vemos aqui, primeira observação, a imutabilidade de Deus e seus decretos. Deus, ele vira para Abraão, lá no capítulo 15, vamos dar uma olhada lá, capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15 de Gênesis, ele vira para Abraão, lá nos versículos 13 ao 16, ele fala para Abraão o seguinte, ó. Então disse Deus a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá. Para cá onde? Para Canaã. Deus falando com Abraão. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quando Deus fala para Abraão, os amorreus, está se referindo aos habitantes da terra ali de Canaã, que é onde é o território de Israel no dia de hoje. Só que o território de dia de hoje ainda falta um pedaço para ser realmente aquilo que é prometido por Deus, tá? Isso é outro assunto que a gente vai poder conversar posteriormente. Mas Deus fala para Abraão, olha, o seu povo vai ser reduzido à escravidão, vai ficar aí por 400 anos no Egito. Então, aquilo que Deus disse para Abraão foi cumprido. Deus não mudou. Não mudou. O que aconteceu foram em situações diferentes, envolvendo pessoas diferentes, patriarcas diferentes, vamos dizer assim, né? Por que patriarca? Abraão foi patriarca, Isaac foi patriarca, Jacó foi um patriarca.
Então, envolvendo todas essas coisas aí. Então, aquilo que Deus falou, isso vai acontecer, realmente aconteceu. E uma outra coisa, referente à imutabilidade de Deus em relação aos seus decretos. Nós vemos nessa leitura, só nessa nossa leitura, desde Gênesis do capítulo 36 até o 50 e de Êxodo 1 até 11, vamos especificar mais precisamente dos capítulos 1 até o 11º de Êxodo, que repetem 12 vezes que Deus endureceu o coração de Faraó. Então aquilo que Deus falou para Moisés, falou, olha, eu endurecerei o coração de Faraó. Então aquilo é repetido aqui 12 vezes, só nesse trecho, tá? Então nós vamos ver aí que pode se repetir mais uma vez aí daqui ainda um pouco para diante na nossa próxima leitura. Outra coisa que nós aprendemos também nessa leitura nossa foi a respeito da providência de Deus. Então, Deus providenciou tudo para que o povo de Israel pudesse sobreviver, pudesse crescer e pudesse, então, chegar à possibilidade de voltar para a terra de Canaã. E a outra coisa que nós aprendemos a respeito de Deus é que Deus tem um propósito para tudo. Sabe, as coisas podem não acontecer como nós queremos, mas Deus tem um propósito para tudo. Como por exemplo, José. As coisas não aconteceram como ele queria. Ele foi jogado no poço, depois foi vendido como escravo, depois acabou sendo acusado injustamente, foi preso, e só assim, mesmo na prisão, ele foi esquecido, né? E só depois que Deus colocou ele como governante lá do Egito. As coisas aconteceram como ele queria? Não, mas foi como Deus queria, foi segundo o propósito de Deus. Moisés, nós podemos aprender 3 coisas com Moisés. Primeiro, nós nunca devemos esquecer as nossas reais raízes, de onde nós saímos, de onde nós viemos. Segundo, cuidado com as desculpas. Nós muitas vezes damos desculpa para tudo, né? Agora nós estamos tratando aí sobre esse desafio da leitura anual da Bíblia. Muita gente dá desculpa para tudo, dá desculpa para livro. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, que não sei o que, eu tenho uma vida muito ocupada, não sei o que. Rapaz, a partir do momento que você colocar Deus como prioridade na sua vida, você vai ver que você vai ter tempo de sobra, não só para ler a Bíblia, mas para fazer muita coisa em prol da palavra de Deus e em prol do seu próximo. Você vai ver que muita coisa vai mudar. Então, essa desculpa de que não tem tempo para ler a Bíblia é uma das desculpas mais esfarrapadas que existe no mundo. Terceiro, obediência. Nós vemos aí que Moisés, mesmo com medo, mesmo dando desculpa, ele foi obediente a Deus e foi até Faraó, encarou a situação e obedeceu aí a Deus em relação à questão de auxiliar o povo hebreu sair do Egito. É isso aí, legal. Então, o abraço de hoje, né? Lembrando aí dos nossos amigos que nos ajudam aí a compartilhar os vídeos, tá sempre aí comentando com a gente, tá sempre conversando com a gente e tem deixado o seu like lá pra gente, né? Lembrar de mandar um abraço aí pro nossos amigos, o Fabião e o Wagner, né? Mais conhecido como os Barrigudos. Valeu, obrigado pela força. Grande amigo Biê também. E o grande amigo Paulinho de Garça. E não posso esquecer de mandar um forte abraço aí pro meu grande amigo Pastor Silvio. Também lembrando do professor Marcos Delgadinho. Forte abraço para você, meu querido. E também mandar um abraço para os irmãos dos grupos lá do Facebook, dos Batistas Independentes, os Jovens Batistas Tradicionais.
Lembrando aqui de alguns grandes amigos, pastores Messias, pastor Marcelo, pastor Valdir Ferro, pastor Emanuel da Igreja Batista em Castelo Branco. E aproveitando aí para você que está curtindo aí, está assistindo o nosso vídeo, vai lá, inscreva-se, ative as notificações, deixa seu like, também se quiser, deixa o seu comentário, é muito importante para a gente também. E, é claro, compartilhe o máximo que você puder. Assim, você vai estar propagando a palavra de Deus, ok? Meus queridos, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e te espero no próximo vídeo, ok?